pastor? É exatamente o que eu quero pregar para você nessa noite. Promessa. Eu estava nesses dias, no meu tempo com Deus, eu estava conversando com Deus, e vocês viram que por aqui passaram grandes profetas do Senhor. E sobre nós eles profetizaram muitas coisas, né? Profetizaram coisas grandiosas, coisas extraordinárias, que quando Deus ele toma a boca do profeta, e a gente sabe, né, Roque, quando é Deus que fala com a gente treme nas bases, a gente sente realmente o Espírito falando com a gente. E sobre promessas grandiosas, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso entender a metodologia, como é que Deus trabalha quando Deus libera uma promessa na vida de alguém. E eu fui para a Bíblia, irmão, e Deus falou comigo num capítulo exatamente sobre Abraão. Abraão é o pai da promessa, é o pai da fé, conhecido. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 9, vou pontuar algumas coisas, provavelmente não vai dar tempo de falar tudo que eu havia programado, você bem fiel ao horário, mas, querido, pode ficar tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo, porque lá fora está tudo sob controle, nós colocamos os nossos melhores soldados lá fora, amém? Os valentes de Davi estão lá fora, os voluntários, e tem 3 lá fora e tem 3 porrudão aqui dentro também, que é o Daniel, o Beck e o Roque. 3 macetão. Então tem 3 lá fora e 3 aqui dentro. Então não te preocupa não, que você está seguro, tá bom? E o policial falou pra gente que ficar tranquilo, ficar bacana, que está tudo sob controle, tá bom? E sobre nós a bênção e a proteção de Deus. Amém, amados? Então fala para o seu vizinho aí, irmão, fica tranquilo, irmão. Você vai tomar Santa Ceia na paz do Senhor. Amém? Vamos lá, são 18h20 em Manaus, vamos lá. Gênesis 18, 9. Então eles perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Verso de número 10. Um deles disse, no ano que vem eu virei visitá-la. Olha a promessa entrando aqui, irmãos, presta atenção. Olha a promessa entrando em ação aqui. Um deles quem? A Bíblia vai dizer que no contexto desse capítulo, 3 anjos, quantos anjos? 3 anjos visitam Abraão e lhe confirma a promessa. Você vai entender no decorrer da mensagem que foi uma confirmação da promessa. Esse texto aqui é em Gênesis capítulo 18. A promessa inicia em Gênesis capítulo 15. Só que no capítulo 18, melhor dizendo, 3 anjos é mandado por Deus, dizendo, vai lá com Abraão e Sara e lhe confirma a promessa que eu havia dado a Abraão. Então vamos continuar a leitura. Um deles disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. Olha só essa promessa maravilhosa. E nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Olha aí, ó. Mulher gosta disso, irmão? Ficar ali só ouvindo conversa ali? Ou é coisa de homem? A Bíblia está dizendo que é coisa de mulher, irmão, né? Abraão e Sara, olha aqui a realidade. Eu já estou dando uma pincelada do ponto. Olha qual era a realidade dessa família, irmãos. Abraão e Sara eram muito velhos. E Sara já havia passado da idade de ter filhos. Era estéril. Por isso, riu por dentro e pensou, assim, como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Nem pílula azul dá jeito. Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Agora esse próximo versículo, irmão, se tu não se alegrar, o verso 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível?
Meu Senhor já está velho, eu também. Nem pílula azul dá jeito. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse e reafirmo, ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara terá um filho. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos? Não, você pode aplaudir com mais alegria, com mais ânimo, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Glória a Deus. Querido, eu já vou logo para o ponto aqui, eu não vou embromar não. Deixa eu falar uma coisa. Segundo os historiadores, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, existem na Bíblia catalogados, existem na Bíblia registrado 8.810 promessas. Se o irmão aí do Data Show puder colocar bem grande aqui esse número, 8.810, tem como? Rapidinho. Tem como? Cadê o irmão? Foi arrebatar? Legal. Legal. 8.800, bem grande aqui, ó, bem grande para os irmãos observarem. 8.810. 8.810. 8.810. Se demorar, fala, porque aí eu não... Ah, legal. Existem registradas na Bíblia, irmão. Isso aqui é um dado muito curioso. De Gênesis a Apocalipse. Não, risca a promessa, deixa só o número. Deixa só o número. Eu queria bem grande, não tem como... Ah, Jesus. Não dá para aumentar, não? Amém. Não vamos perder tempo com isso, não. O mais importante é a informação. 8.810. Irmão do céu, nunca esquece isso, pelo amor de Deus. Existem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 8.810 promessas de Deus. De Deus dizer, aí, ó, se der para aumentar mais, melhor. Eu endireitarei, eu restaurarei, eu abençoarei, eu libertarei, e por aí vai, irmão. 8.810 promessas. Agora, sabe o que é gostoso dessa pesquisa que foi feita? Dessas 8.810 promessas, levanta a mão para receber. 7.487 são promessas de Deus para o homem. Oito 8.810 promessas na Bíblia. Irmãos, como esse Deus não é um Deus de promessa? Cerca de 85% desses 8.810 são promessas feitas para a minha vida e para a sua vida. Querido, então o primeiro ponto da mensagem é: eu tenho promessa. Anota aí para você não esquecer. Eu tenho promessa. Irmão, não importa qual é a sua classe social, não importa qual é a cor da sua pele, não importa qual é o seu nível de instrução, não importa, querido, não importa nada. Querido, eu e você temos promessas de Deus, irmãos. Levante a sua mão bem alto e diga assim: eu tenho promessa na minha vida. Livro de Números, capítulo 23, verso 19, olha o que diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Querido, para início de mensagem e de reflexão, eu não tenho dúvida de afirmar e de reafirmar
trouxe para você uma pesquisa, mas trouxe também para você a poderosa palavra de Deus. Você veio aqui nessa noite, meu irmão, e Deus trouxe você aqui nesse lugar, somente para te dizer uma coisa: você tem promessa de Deus na sua vida, a tua família é alvo da promessa de Deus, a tua saúde tem promessa de Deus, as tuas finanças têm promessa de Deus, você tem promessa de Deus na sua vida, campeão, em nome de Jesus. Fala para 3 ou 4 aí: ei, meu irmão, você tem promessa de Deus, você tem promessa de Deus, você tem promessa de Deus. Fala aí até ele acordar. Você tem promessa de Deus, igreja da família. Queira o diabo ou não, eu tenho uma promessa, irmão. A Bíblia diz, no verso de número 10 do texto, Gênesis 18, que o anjo chega a Abraão e diz assim: Abraão, eu voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Ou seja, o anjo libera uma promessa na vida de Abraão. Meu irmão, eu não sei quando foi que Deus liberou uma promessa na sua vida. Eu não sei, querido, qual foi o momento da sua vida que essa promessa chegou. Eu não sei, querido, qual era o estado da sua vida, qual era a estação da sua vida. Mas se Deus liberou uma promessa, essa promessa tem dia, tem hora para se cumprir. Eu queria somente 3 Lucas para acreditar no que eu estou pregando. Essa promessa vai se cumprir. E quem sabe, meu irmão, é hoje o início do cumprimento dessa promessa. Levante a mão e adore o Deus que fez a promessa, meu irmão. Número 1, eu tenho promessa. Bate a mão no peito e diga assim: eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Número 2, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 18, verso 11. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Verso de número 12. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, assim terei esse prazer de ter um filho? Irmãos, eu fiquei pensando nisso, porque você já reparou que quando Deus ele nos faz uma promessa, às vezes a gente começa a querer rir como Sara riu? Sabe por quê, irmãos? Qual era a realidade dessa família? O próprio escritor, no livro de Gênesis, começa a relatar. E depois, própria Sara relata, ela ri consigo mesma, ela dá aquela risadinha, sabe? Como é que pode que Deus vai fazer isso comigo? Como é que pode que Deus vai me dar um filho? Como é que pode? Ela começa a relatar a realidade. Sabe por quê, irmão? Primeiro ponto, eu tenho promessa. Segundo ponto, toda promessa que vem de Deus contradiz a nossa realidade. Grava isso. Se Deus uma vez fez uma promessa para você, ok, você tem uma promessa. Segundo, toda promessa que vem de Deus contradiz a nossa realidade. Volto a repetir. Qual é a realidade dessa família? Um monte de coisa ruim, irmão. Nada contribuía para o cumprimento dessa promessa. E a promessa, ela chega exatamente quando nada favorecia o cumprimento dessa promessa. Agora, por que isso acontece, irmão? Anote isso daqui. Promessa nunca aponta para o nosso presente. Promessa aponta para o nosso futuro, irmão. Você está animado aqui ou é só o rock com o Lucas? Promessa nunca aponta para a nossa realidade presente. Promessa aponta para o nosso futuro. Agora isso aqui. Agora Sara ri, no verso 12. Por que Sara ri, irmãos? Porque Sara, irmãos, os olhos de Sara estavam presos à sua realidade. Sara estava olhando as circunstâncias. Sara estava olhando para a sua realidade.
O anjo de Deus chega para ela, olha, eu vou fazer isso na tua história, mulher. Quem sabe tem pessoas aqui dizendo assim, Deus me fez uma promessa para o meu marido é cachaceiro, meu marido é adúltero, meu marido... E Deus falou assim, olha, o teu marido vai ser um pastor cheio do Espírito Santo. Aí você olha assim, nunca isso vai acontecer. Você olha assim, você está ali na sua empresa ali batalhando, Deus promete, olha, você vai ter várias filiais aqui em Manaus e fora de Manaus. Mas como que isso pode acontecer? Mas como? O pastor chegou aqui semana passada, por 2, 3 domingos, dizendo que a gente ia ter canal de televisão. A gente olha assim, mas como que isso vai acontecer? Então toda promessa que vem de Deus, irmãos, escuta isso aqui, aprende. Toda promessa que vem de Deus, irmãos, ela contradiz a nossa realidade. Agora, quando você sabe que a promessa é de Deus? Quando ela contradiz a nossa realidade. Sabe por quê, irmãos? Deus, para cumprir as suas promessas, Ele não precisa da lógica humana. Para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu para nós, irmãos, Ele não precisa da ajuda do presidente, Ele não precisa da ajuda das forças armadas, Ele não precisa, irmão, da ajuda de nenhum ser humano. O que Ele precisa, meu irmão, é que existe um crente, pelo menos, para acreditar que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, irmão. Então fica frio. Fala para o teu irmão, irmão, fica frio, irmão. Oxe, a linguagem nordestina. Fala, irmão, fica frio, irmão. Se Deus te prometeu e você olha assim, meu Deus, isso é coisa, isso é loucura. Está contradizendo a minha realidade, justamente. É porque é um grande sinal de que Deus vai manifestar uma poderosa virada na tua vida, uma poderosa chave vai virar na sua vida, meu irmão. Se os teus olhos estiverem presos à sua realidade, você perde a expectativa do seu futuro, irmão. É por isso que quem tem promessa não pode olhar para trás. Fala para o teu irmão, já viu a unção do caranguejo, irmão? A pessoa anda, mas fica olhando para trás. Anda e fica olhando para trás. Anda e fica olhando para trás. Por que Paulo vivia promessa? Por que Paulo vivia promessa? Por que apóstolo Paulo vivia promessa, respirava promessa? Por que Paulo dormia e acordava com a promessa? Porque ele mesmo declarava, deixando para trás as coisas que nelas ficam. Eu prossigo para o alvo, eu estou andando na direção da promessa, eu estou olhando para aquele que fez a promessa. Querido, promessa aponta para o nosso futuro. Estava conversando com a pastora Ágata e no carro ele estava dizendo, porque o que é promessa, irmão? O que é promessa? Promessa se aponta para o nosso futuro. É Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus de ontem, de hoje e o de sempre. Passado, presente e futuro. O que é promessa, meus irmãos? É Deus indo lá no teu futuro, te vendo próspero, te vendo abençoado, te vendo com a tua família na igreja, te vendo com saúde, te vendo formado, te vendo abençoado, te vendo cheio de Deus, te vendo viajando para toda parte do mundo, te vendo abençoado, te vendo, e ele vem para o presente e lhe faz uma promessa. É Deus falando assim, ei, eu fui lá no teu futuro, estou trazendo uma cópia do teu futuro e estou lançando sobre você essa promessa, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem aquilo chegou no coração do ser humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Querida igreja da família, se eu fosse você, levantava as mãos, porque o teu futuro vai ser um futuro de vitória, de milagre. Só quem recebe, pelo amor de Deus, adore o Senhor. É assim que eu vivo, é assim que eu creio. Então, em nome de Jesus, tire os olhos da sua realidade. Já viu, irmãos, aqueles crente ateu? Existe crente ateu? De vez em quando aparecem uns aí. Não, sabe o que é, pastor? É a nossa realidade. Não, sabe o que é? É a realidade.
Realidade, eu não vivo pela realidade, eu vivo por fé, irmãos. Por que Paulo, Daniel, vivia a promessa? Paulo dizia: eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por fé. Quem vive por aquilo que vê, patina e não sai do lugar, irmãos. Patina e não sai do lugar. Não, é a realidade, é a minha realidade. Que nada, meu irmão, a tua realidade é vitória, a tua realidade é milagre, a tua realidade é viver todo dia o plano novo de Deus, o plano da salvação, o plano da bênção, os planos de Deus em Jeremias 29:11. Porque eu os conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pelo amor de Deus, levanta a mão do teu irmão e diz assim: olha, Deus tem promessas para nós, o nosso futuro já está estabelecido por Deus, nós viveremos o melhor tempo da nossa vida. Tem alguém para acreditar no que eu estou pregando? Pelo amor de Deus, o nosso futuro já está estabelecido, Deus está conosco, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor. Número 1, eu tenho promessa. Número 2, toda promessa que vem de Deus, ela contradiz a minha realidade. Número 3, isso aqui é um pouco difícil, mas faz parte do processo da promessa. No verso 14, o anjo de Deus, ele fala assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, voltarei e Sara terá um filho. Ano que vem, voltarei e Sara terá um filho. Aqui o anjo me dá uma informação. Qual? O tempo. Ele estabelece um tempo. Ele diz assim: ano que vem. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. O que são 365 dias para quem já está esperando 25 anos? O que é, irmãos, esperar mais um ano para quem já esperou 25 anos? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente às vezes está perto do milagre e a gente abandona o barco. A gente está pertinho da bênção, a gente quer jogar a toalha. A gente está pertinho de viver o melhor tempo, a melhor estação, de vivermos o melhor momento, e a gente parece que não está vendo, não chega, e a gente quer jogar a toalha. Mas se você voltar em Gênesis capítulo 15, a primeira vez que Deus chega com Abraão e lhe lança uma promessa, Abraão tinha 75 anos de idade. Se você pegar aí no verso de número 1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo, grande será a tua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é o Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Aí vem o verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Interessante que Deus, ele fala com Abraão, 75 anos Abraão tinha, e a promessa se cumpre aos 100. Abraão teve que esperar 25 anos, irmãos. Então anota isso daqui para você levar para a sua semana. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Quem tem promessa aqui ainda? Toda promessa passa pelo teste do tempo. O segredo, irmãos, para não perdermos a promessa, é descansar. Por que eu tenho que descansar, irmãos? Porque descansar, agora aqui tem uma diferença.
Descansar na promessa gera ansiedade. Descansar no Deus que fez a promessa gera paciência. Eu vou repetir. Para que o tempo da promessa jogue ao meu favor, para que eu não me perca durante o processo, para que eu não abandone o barco, eu vou sair da igreja, a promessa de Deus não se cumpre na minha vida, eu vou abandonar meu casamento, eu vou abandonar minha empresa, eu vou abandonar os meus estudos, eu vou abandonar meus projetos, e Deus me fez promessa, e a promessa não vai se cumprir, é muito tempo esperando. Irmão, aprende uma coisa, descansar é o que nós precisamos fazer, descansar. Agora, melhor que descansar na promessa é descansar no Deus que fez a promessa. Porque descansar na promessa gera ansiedade. Agora, descansar no Deus que fez a promessa gera paciência. Você pode visualizar aí as promessas que Deus fez para você? Você pode visualizar as promessas. Deixa eu perguntar mais de uma vez se eu estou falando para o público correto. Quem tem promessa aqui de Deus, balança a mão. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão. Você já imaginou, consegue visualizar as promessas que Deus fez para você? Nunca está relacionado ao teu presente. Sempre ao teu futuro. Eu vou te colocar. Eu vou te abençoar. Eu vou te exaltar. Eu vou salvar a tua família. Eu vou te transformar, eu vou fazer isso. Então é tudo relacionado ao teu futuro. Agora, para o tempo da promessa se manifestar, existe o teste do tempo. Agora, se tem uma coisa, irmão, que a gente não gosta de esperar. Tem uma coisa que eu preciso ser tratado nisso, irmãos, e peço muita oração dos irmãos. É saber esperar. Eu não tenho paciência para esperar. Eu não sei se isso é mal de amazonense, brasileiro. Obrigado, filho. Mas ninguém gosta de esperar, irmão. Eu prefiro pagar uma conta com multa do que chegar no banco e enfrentar fila. Eu tenho essas paranoias. Sei que é errado, mas ainda não fui liberto ainda. Mas, irmão, se tem uma coisa, uma virtude que nós, filhos de Deus, precisamos ter, é isso, irmão. Saber esperar. Fala para quem está ao seu lado. Você precisa saber esperar. Não, mas fala olhando nos olhos dele, irmão. Você precisa saber esperar. Olha o que o Salmo 40 diz. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por que eu tenho que descansar em Deus, irmãos? É muito melhor do que descansar na promessa. Por que é melhor descansar no Deus que fez a promessa? Porque no Salmo 37, verso 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. O que é deleitar, irmãos? É se alegrar nele, é esperar nele, é saber que Ele é poderoso, é saber que aquele que fez a promessa, Ele nunca vai mentir para nós, Ele nunca vai nos frustrar. Aquele que fez a promessa, eu preciso me deleitar nele, e os desejos do nosso coração serão atendidos por Deus. Agora aqui tem um detalhe: se eu não souber esperar o tempo da promessa se manifestar, duas coisas acontecem. Número 1, ou eu estrago a promessa, ou a promessa me estraga. Tem alguém aqui hoje? Fala que nem o pastor estranho. Vale um glória a Deus? Justamente, irmão, porque nesse ponto a gente precisa ser ajustado. Nós não temos paciência. Nós somos da geração fast food, daquela geração, sabe, do já. Deus prometeu ontem, tem que se cumprir amanhã. Deus falou hoje, tem que se cumprir amanhã, já. E não é assim, irmãos. Porque se nós não respeitarmos o tempo kairós de Deus, o tempo de Deus, Ele sabe o melhor momento, Ele sabe a melhor hora para a promessa dEle se manifestar na minha vida e na sua vida. E se isso não for respeitado, querido, ou eu estrago a promessa, ou a promessa me estraga. Ou eu faço a promessa ser maldição na minha vida,
Quem está entendendo isso? Se eu não souber administrar o tempo, se eu não souber esperar. Por quê? Porque durante esse processo, Deus está me preparando. Irmão, eu sinto algo de dizer para alguém aqui. Eu sinto Deus falar no meu coração. Eu sinto Deus isso. Eu preciso. É para alguém essa palavra. A tua bênção já está pronta. O teu milagre já está pronto. A porta, Deus já abriu. Deus está te preparando para você ter acesso ao milagre. Para você ter acesso. Porque Deus não quer te perder para o milagre, irmão. Por que tem muita gente, irmão, e me perdoe ser realista, tem muita gente que está na presença de Deus e está bem, só é Deus abrir uma porta, sai da igreja, só é Deus dar um milagre e vira as costas para Deus. Você acha que Deus é Deus para fazer isso, gente? Não! Ele sempre será maior, irmão, maior que a promessa, maior que a bênção, maior que o milagre, maior que a porta aberta. Ele sempre vai ser maior na nossa vida. Então fala para o teu irmão, irmão, não estraga a promessa, irmão. Fala para o teu irmão aí. Fala para o teu irmão, respeite o tempo de Deus, irmão. E quando a promessa se manifestar, não estraga a promessa. A promessa vai ser bênção na tua vida. E para a gente tomar Santa Ceia, eu não estou pregando tudo não, irmão. Estou só pontuando. Primeiro, eu tenho promessa. Segundo, toda promessa contradiz a minha realidade. Terceiro, toda promessa passa pelo teste do tempo. A promessa de Deus, irmãos, tem dia e hora para se cumprir. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui, irmãos, que já estão na fase final desse processo. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui, pastor, Deus me fez uma promessa há 12 anos atrás. Deus me fez uma promessa há 5 anos atrás. Deus me fez uma promessa há 7 anos atrás. Quem sabe, meu irmão, você já está para receber aquela bandeira de aprovado. E você vai sair daqui hoje, irmão, para viver o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo do momento que você está vivendo, da sua casa, da sua família. Quem sabe é hoje. E número 4, irmãos, escute isso aqui. Em Gênesis capítulo 21, no verso 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Interessante que em Gênesis 15 Deus faz uma promessa. Em Gênesis 18, Deus confirma a promessa. E Gênesis 18 a Gênesis 20, aparece até um camarada no meio da história chamado Ismael, que era o outro filho de Abraão. Mas Abraão fala, não Deus, não é essa a promessa. Não é esse o meu herdeiro, tem que ser gerado de mim, porque o Senhor falou que ia ser gerado de dentro de mim. E aí no capítulo 21, no verso 1, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. O tempo da promessa se manifesta nessa família. Então, número 4, Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele te prometeu, irmão. Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele te prometeu. Pode botar o verso 1 aí, capítulo 21? Gênesis 21. Eu não sei, irmão. Irmão, eu gosto muito daquele louvor, né? As tuas promessas sempre estarão de pé. Tu és fiel. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Vamos fazer aqui uma dinâmica bem legal? Quem tem promessa de Deus aqui, diga eu. Você vai levantar a sua mão, mas só vale se for todo mundo. Se um queimar, não vale, tem que ser todo mundo. Então olha para quem está do seu lado e diga assim, eu não quero perder minha bênção, irmão. Então levante a sua mão, por favor. Levante a sua mão, por favor. Você que tem promessa,
Não, deixa no versículo. Quero fazer algo aqui bem dinâmico aqui com a igreja. Isso aqui precisa entrar dentro de ti, irmão. Nós vamos ler, eu sei que a máscara abafa um pouco, mas vai dar para a gente fazer. Você que tem promessa de Deus, seja qual for a área da sua vida, seja na área familiar, financeira, educacional, intelectual, não sei qual é a área, ministerial. Nós vamos ler esse versículo. E quando chegar no nome de Sara, você vai dizer o seu nome. Nós vamos profetizar que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir nas nossas vidas, irmãos. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão. As tuas promessas sempre estarão de pé, porque o Senhor é fiel. Senhor, mas como eu posso ter filho sendo já velho e o meu marido também? É difícil, olha a nossa realidade. Sara, tem alguma coisa difícil que eu não possa fazer? O tempo passou e o dia da promessa chegou. Então no 3, te prepara. Nós vamos ler, você vai ler com toda a sua força. O Senhor agiu em favor disso, você vai dizer o seu nome. Tudo que você está lendo aqui. 1, 2, 3, vai! E o Senhor de Wendel e cumpriu o que lhe tinha me prometido. Se você tem promessa, meu irmão, aplauda com toda a força do seu coração. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. As tuas promessas sempre estarão de pé. Querido, se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai trabalhar, Ele vai trabalhar. Se Ele disse que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele prometeu, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Tudo que Deus nos prometeu, irmão, no tempo certo, vai chegar para alegrar o nosso coração. Não, você não está entendendo. Tudo que Deus prometeu, no tempo certo, vai chegar para alegrar o nosso coração, irmão. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que quando Sara tem o filho, ela começa a rir. Mas é um riso de alegria. E sabe o que significa Isaac no original? Aquele que me fez rir. Ou aquele que me trouxe alegria. A promessa nunca te deixa para baixo. A promessa sempre chega para alegrar o teu coração. Então quero declarar, meu irmão, no nome de Jesus, o teu Isaac vai nascer em nome de Jesus. O teu Isaac vai nascer em nome de Jesus. O teu Isaac vai nascer em nome de Jesus. Eu estou profetizando aqui para alguém. O teu Isaac vai nascer em nome de Jesus. O teu Isaac vai nascer em nome de Jesus. Vai alegrar teu coração. Vai trazer alegria para tua família. Vai trazer alegria para você, IDF!